entrevistar hoje a Fernanda Romão. Aê, agora deu! Agora eu estou te vendo. Ah, é a primeira live com emoção de live Ah, mesmo. Então. live é assim mesmo, quem sabe e quem não sabe também faz ao vivo do mesmo jeito, né? Que legal, Fer. Seja muito bem-vinda. Que bom que você aceitou trocar esse papo aqui com a gente. E deixa eu ver meu microfone. Vocês estão escutando direito, gente? Tá tudo certo? Tá, né? Tá ok, porque a minha voz aqui eu escuto meio estranho. Mas enfim, Fer, me diz uma coisa, da onde você é? Onde você nasceu? Quantos anos você tem hoje? Eu sou de São Paulo mesmo, nasci aqui, morei aqui muitos anos, aí eu fui jogar vôlei, né, fora. Hoje eu tenho 34 anos. E eu comecei a pintar foi bem na pandemia, então quando eu tinha 30 anos, foi bem numa virada, assim, de Nossa, décadas. então, mas você começou a pintar profissionalmente na pandemia ou você já pintava antes, sempre pintou? Ou isso surgiu agora na sua vida? Como que é? Não, foi zero, assim, eu comecei a pintar na pandemia muito de ter algo para fazer. E Olha aí só. eu tentei tocar violão, não tive paciência, falei, a pintura pelo menos eu consigo ver alguma coisa no mesmo dia, sabe? E Sim. foi. Mas foi um processo muito do fazer alguma coisa para depois, né, evoluir para uma série de outras coisas mesmo. Mas olha só que curioso, então, você tem a sua trajetória é super curta, mas ela já tem um gráfico assim que faz assim, né? Eu não sei, eu acho que pela quantidade de produção que você produz muito, isso eu vejo pela internet, né? Você tem esse jeito de artista mesmo de produzir, 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 expor, né? Eu vejo que você promove eventos ou participa de eventos que as outras pessoas promovem. Então, assim, você começou, você vê, pessoal, como dá para evoluir na carreira muito rápido, né? Se a pessoa quiser, se ela tem, assim, essa vontade, essa gana, né? Mas explica assim, aí você começou a pintar do nada, te veio uma ideia e aí... Eu comecei a pintar em São Roque, que eu estava passando a pandemia lá com minha família, então foi para não enlouquecer. Eu trabalhava no corporativo, multinacional, assim, super correria, e eu já estava com um desejo de mudar alguma coisa na vida, né? Enfim, acho que aquela fase, né, que todo mundo passa. E eu comecei a pintar, acho que foi em maio, que foi bem no comecinho da pandemia, e fui indo, muito como um hobby, foi muito gostoso, assim, né, ter aquela atividade. E Aham. aí eu lembro, assim, o que virou uma chavinha enorme em mim, e que hoje tem total a ver, né, com o que eu faço hoje, mas foi a primeira vez que eu pintei um retrato. E foi Olha só. chocante, assim. E era assim, eu fui, e aí montei os quadradinhos, e fui fazendo um a um. Foi preto e branco, então eu fui lá encontrando a tonalidade, aí fiz a boca aqui, aí depois apaguei tudo, que era tinta a óleo. Aí fiz a boca aqui. Enfim, mas acho que quando eu vi pronto, foi muito maluco, porque foi acho que um processo de hoje, né, do que se transformou meu conceito, de eu tentar achar essa identidade. Foi a arte que eu não era, nunca fui assim uma amante da arte, eu era atleta, então eu vivia outra vida, assim, completamente diferente, mas naquele momento me pegou muito, porque eu tava ali no momento corporativo e querendo mudar, e eu vi naquele retrato muito mais do que eu queria ser, de coisas que eu sentia do que quem eu era na época. Então eu lembro assim que foi muito chocante, assim. E aí eu entendi que não era sobre aquele retrato, né? Eu passei a me perguntar se eu ia conseguir fazer alguma coisa parecida com aquilo. Mas eu entendi que era uma jornada. Tipo, era onde aquilo ali podia me levar. Se eu tentasse ir um pouco mais atrás daquilo lá. Porque ele abriu uma frestinha em mim enorme. Então, acho que foi uma realização, assim, ter feito Nossa, isso. que bacana. Então, assim, às vezes você tinha esse chamado de artista, mas você estava ocupada, digamos assim, né? Você era atleta profissional. Olha só que legal, né? Que mudança, assim. E aí, é bem isso, quando você tem contato com uma coisa que acende essa chama, e aí você se identifica com aquilo de uma forma tão completa, aí vira quase um vício, né? Mas não é um vício porque vício é algo ruim, é quase que é uma identificação com um chamado, assim. Eu acho bacana que você, talvez o fato de você ter sido atleta, essas características do atleta te ajudam na parte de arte. Porque eu percebo, assim, que a pessoa que é, às vezes, do esporte, ou tem essa coisa talvez da coragem, da determinação, né? Porque você tem muito a ver isso com arte, se você for parar para pensar. É a coragem de pintar um quadro que não existe ainda, né? É a determinação de produção, assim, é você ter foco, né? Talvez isso te ajude muito. E o seu estilo ele é bem assim, preto e branco. Que material que você usa? Só tinta óleo, carvão, como é que é? Então, eu uso muito tinta óleo, aí eu comecei a fazer telas muito grandes, aí eu comecei a fazer Uhum. fundos de acrílica, até seguindo muito os seus conselhos. Ah, nada. Primeiro. E, Aham. e hoje, assim, eu até tô numa fase muito experimental, né? Eu acho que
por ter começado a pintar há pouquíssimo tempo, mesmo tendo alguma coisa a dizer, acho que é legal se permitir, né, um pouco desse experimento. Então, eu fui um pouquinho em cores. Acho que tem essa questão também do atleta que, meu, você cai 1000 vezes, tá tudo bem. Então, eu já passei muita vergonha. E Isso. assim, você vai lá e Extremamente, arrasa. isso, extremamente importante. Você está acostumado, às vezes você sabe que de vez em quando você vai perder uma partida, né? É. E tudo bem, perder uma partida seria assim, pintei um quadro e não gostei, ou o quadro não vendeu, né? Enfim, mas bola para frente, você segue treinando. E o treinar é o experimentar, né? Esses materiais, essas tintas, isso é muito importante, assim. Eu falei isso ontem até, ou não, anteontem, no podcast. Falta isso nos artistas hoje. E eu vejo que quem está se destacando são justamente os artistas que não têm medo. É o artista que não tem medo, ou traduzindo assim, é o artista corajoso, né? Aquele que enfrenta os materiais, enfrenta a tela em branco e consegue entender qual que é mais ou menos o seu estilo, porque todo mundo tem uma impressão digital, né, na arte. E isso vai mudando. E se você não produzir muito, você não descobre isso. Você ninguém vai chegar para você e falar assim, o seu estilo é esse. É você que tem que descobrir, né? E esse seu treino, essa sua experimentação, e aí de vez em quando surge uma obra que eu tenho certeza que você mesmo fala assim, nossa, ficou muito legal isso, né? Os dois. Sim, e claro, tem as situações que você fala assim, não deu certo, mas o não deu certo, ele é tão útil, às vezes ele é mais útil do que o quadro que funcionou, sabe? Porque você entende, tipo, não, isso aqui não deu certo, e aí você começa a compreender por que você não gostou, você estava mal no dia, o que aconteceu naquele dia, no dia anterior, como que estava seu estado de espírito, o que você tentou fazer e por que não deu certo, esse tipo de coisa. Eu acho que tudo enriquece, assim, o trabalho artístico. E me conta sobre essas, eu não sei se são exposições, mas esses eventos que eu vejo que você posta, assim, que tem música, que tem teatro, que tem suas artes, como que funciona isso? Até pegar um gancho antes, né, do que você falou agora do errar e tudo mais, mas Sim. o que é legal é que eu acho que quando eu estava começando, eu peguei a falta, eu não sabia desenhar, nunca tive o hábito de desenhar, e eu acho que foi um encontro com esse conceito, porque as minhas maiores séries, assim, que é o Facetas, que é uma face recortada, e o Blur, Acho demais. eles vieram de dificuldades. Então é muito legal, porque eu recebo também um monte de pergunta, né, de fotógrafo, de artistas também, tipo, mas como é que eu faço tal coisa? Eu quero aprender. E acho que muitas vezes, quando a gente vai começar, a gente fica preocupado em acertar. Então, tipo, não, eu quero começar, mas como é que eu faço para vender? Como é que eu... Sei lá, tipo, desde que eu pintei minha primeira plantinha lá em São Roque, em maio, até, não foi tanto tempo, eu sei, mas foi até fevereiro, então de maio até fevereiro eu não vendi nada, eu fiquei pintando um monte de coisa. Então, desde que um tempo de maturação, né, das coisas, do trabalho, e eu acho que, muitas vezes, assim, pensando, né, uma coisa é fazer a sua arte, outra coisa, se você quer vender, então você está num mercado de arte, né, que são coisas diferentes. Então, é legal você, acho que, ter um pouco e reconhecer o que você tem como diferencial, né? Eu vejo umas pessoas, assim, quando vem uma marca muito legal, elas são as primeiras, assim, a falar o porquê que elas gostam da marca, e geralmente é porque a marca faz milhões de coisas diferentes. E aí, quando a gente tenta criar alguma coisa, a gente tenta criar da mesma forma e fazer o mesmo padrão e tentar fazer a coisa mais bonita e mais perfeita, né? E aí, muitas vezes, esse não é o caminho, né? Então, eu acho que abraçar um pouco essas dificuldades, esses percalços e essa falta de aptidão para algumas coisas, mas eles vão te mostrando caminhos, né? Sei lá, eu queria fazer um retrato no Facetas. Ficou horrível. Eu comecei a desmanchar o quadro, aí eu comecei a pintar de preto. Eu falei, não, vou fazer um fundo preto para pintar outra coisa. E eu comecei a raspar assim, preto. Eu falei, nossa, pera, que legal. Então, para chegar em C, você tem que fazer um álbum. Olha só que incrível. E eu acho essa sua série super legal, né? Super criativa, super inovadora, é diferente, é alguma coisa que você vê que o artista se arriscou, né? Ele assumiu riscos ali, ele criou um negócio novo, inédito, com base nas experiências dele mesmo. Isso realmente chama a atenção das pessoas. E o que você falou, essa dica que você deu agora, é extremamente importante para todo mundo. Porque realmente a pessoa começa a desenhar e pintar, é lógico que no começo, às vezes para fins didáticos, você copia, né, faz a coisa ali, tenta fazer bonitinho, mas se você não assumir riscos e não tentar colocar um pouco de você e um pouco das suas emoções na tela, aquilo não tem a energia necessária para conectar com outras pessoas e, por consequência, vender, ter aquele valor mesmo, valor e preço, né, junto. Então, é muito isso, é perfeito o que você falou, e eu espero que os artistas realmente se inspirem nisso e desenvolvam, às vezes, técnicas novas, jeitos novos de pintar, né? Você vê, você não gostou da tela, cortou, e isso se tornou acabou se tornando toda uma série de quadros seus, né? Que eu achei lindo, por exemplo. Achei maravilhoso.
Então é muito, muito legal isso, muito boa essa dica que você deu. Legal. E E aí as pessoas tem. começaram a querer comprar o seu trabalho. Como é que é? Conta o primeiro quadro que você vendeu, como é que foi? Então, foi engraçado, porque eu zero esperava. Eu tinha ali uma barreira muito grande entre quem eu era, porque eu trabalhava no corporativo, eu trabalhava em marketing e tal, e quem eu me abri para ser ali naquela festa. Não casava. E aí eu fiz um outro Instagram, que não tinha nem, tinha zero seguidores. E aí eu comecei a postar as coisas lá, por postar, um dia, né, vai que dá alguma coisa. E aí no meu pessoal eu postava outras coisas também, mas menos, né, nichadas, né, digamos assim. E do nada, assim, eu lembro até, a primeira pessoa, assim, que me chamou a atenção foi um fotógrafo, que eu fui ver o perfil, já era um fotógrafo, assim, mais reconhecido. Aí ele falou, quanto tá? Aí eu, meu Deus, tipo, quanto É. tá? Aí eu falar com Aí você uma. fala, eu não sei, não pensei nisso ainda. Não, deu um pânico, meu Deus, o que eu falo? Aí eu falei com uma amiga, ela falou, Fê, quanto você gastou de material? Eu, gastei tanto, então cobra, sei lá, R$ 600. Eu falei, não, mas por R$ 600 eu não vendo esse quadro, eu quero pra E mim, tem quadro, que ser sabe? mais, aham. E aí começou ali o negócio, e aí foi. Mas o primeiro que eu vendi foi pra uma prima que mora lá em Chicago, ela e o marido compraram. E depois eu fiz mais alguns, assim, continuei, mas eu peguei uma época muito boa, que foi a pandemia. E eu não sei Sim. se pra você foi assim também, mas na pandemia eu sinto que vendia muito. Aí eu fiz até uma parceria com um amigo meu, que ele tinha ranchos, aí eu fiz os cavalos, fiz assim uma série para ele. E Ficou aí ele bem legal postou. essa série. É. Então, aí começou a vender muito. Aí eu também vendi para uma outra amiga minha, uma colega, até que ela me ajudou a fazer esse negócio de marca, né? Porque eu trabalhava em marketing a vida inteira, mas santo de casa não faz milagre, né? Quando é Sim, uma visão própria, sim, eu falei, me ajuda sim. a A gente se, enxergar e também, a gente se sabota, né, às vezes. sim, e dá insegurança. Nossa, mas eu vou me expor assim, eu vou falar assim. Eu odiava aparecer na câmera, assim. Não, ela fez, então, ó, não aparece. Filma, sei lá, você de costas, você fica mais confortável. Aham. Enfim. E aí começou, aí eles postaram, eu comecei a fazer essas parcerias, e aí, por exemplo, na dele, eu já falei, como é que eu vou fazer na moldura? Então eu peguei um contato de um serralheiro, aí eu fiz com ferro, aí eu amarrei com corda. Enfim, tentei entregar também um negócio diferente. E aí começou a vender, e aí eu comecei a pintar muito naquela época, e, meu, começou a vender muito, assim, e inesperado. Tipo, tinha época que eram 4 quadros por mês. Era muito, que eu falava, nossa, eu fui trabalhando com aquilo lá. Hoje já não é mais assim. Mas eu Aham. peguei uma época muito boa ali de venda, Sim. que acho que deu um impulso legal também. E aí eu fiz uma transição, eu saí do corporativo, que era multinacional, então era. Continuo trabalhando a mesma coisa, mas era outro esquema, né, de trabalho. Aí eu fui para um projeto, para gerenciar um projeto fora do corporativo, mas ainda um projeto. E aí, 2 anos, né, depois eu fiquei agora na pintura. E aí tem outros projetos, né, como Cura, que você perguntou. Mas foi uma transição, assim, muito né, você vai percebendo que ela realmente, pelo menos no meu caso, não foi muito regular, porque teve vários momentos ali. E também teve um momento de que no começo eu tinha várias coisas para pintar, aí depois vai afunilando, né? Você tá sentindo aquilo, aí começa a entrar um negócio do conceito, começa a entrar um bloqueio. Enfim, a gente foi surgindo com Sim, a devagarzinho. vida do artista plástica, se você for colocar num gráfico assim, né, o que é produção e o que é venda, é tudo irregular mesmo. Porque assim, às vezes você está numa época de introspecção, produção e venda baixa, de repente a venda sobe, mas você não consegue produzir. Então, assim, esse gráfico ele é muito louco, na verdade, tá? É o que eu falo para os artistas, você tem que produzir sempre que você tiver inspiração, produza, 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 produza. É verdade. Porque às vezes vai cair do céu uma oportunidade para ti de, por exemplo, fazer uma exposição numa galeria super top, mas você tem que ter 15 quadros, né, no mínimo. Nossa, é E aí verdade. você olha para os seus 3 quadros que tá ali e você fala assim, tá, mas não vai dar tempo. Então, assim, você tem que se preparar, né, estar preparada para o sucesso, que eu falo. Então, isso inclui produzir independente de estar vendendo ou não. E aí, claro, vai ter os picos de venda, realmente, eu tenho também, até hoje, né? Tem mês que, meu Deus, parece que todo mundo quer comprar quadro, encomendar quadro, aquela lista de orçamento de coisa. E tem mês que ninguém me encomenda. Só que eu já tenho aquela lista anterior, entende? Então, assim, o trabalho ele nunca para. A gente só não pode achar que ele é aquele gráfico redondinho, previsível, né? Porque a gente também nós não somos previsíveis enquanto artistas. A gente também passa por fases assim de maior e menor produção. E isso é normal e acho que é isso que caracteriza também um artista, né? Se você estiver naquela mesmice sempre ou começar a produzir por protocolo, né? Tipo, não, eu preciso pintar um quadro por semana. Você perde essa essência, essa naturalidade que é você criar, e aí tem um prejuízo ali, artístico, né? Eu Verdade. acho.
Então, só que é difícil compreender isso quando você vem de um trabalho, por exemplo, que o salário pinga todo mês exatamente o mesmo, né? Então, assim, o artista ele tem que também ter um planejamento, digamos assim, né? Você não consegue ter uma previsão de muito longo prazo. Mas o que eu falo é o seguinte: se você conseguir, se você está trabalhando, né? Isso vai ter retorno em algum momento. Pode ser que seja daqui a um mês, pode ser daqui 3 meses, daqui 2 anos. Tem quadro que eu vendo que eu pintei 5 anos atrás. Então, assim, é toda uma construção de carreira. E eu sempre falo, se você está trabalhando em prol da sua profissão, em algum momento isso vai retornar. Porque artista tem muito disso, ela fala, meu Deus, passou 2 semanas e eu não vendi nada. Né? E aí entra aquele desespero, e aí esse desespero interfere na produção, interfere no, né? Cria um bloqueio criativo às vezes, mas você tem que só ir, né? Vai, produz, vai, a oportunidade ela vai surgir, né? Um evento legal, alguma coisa legal, e aí você tá ali, você tá na ativa. Eu falo que até limpar o ateliê faz parte do trabalho. Você está trabalhando e isso vai te dar um retorno em algum momento, né? Mas, nossa, o Cauê, meu parceiro, ele fala toda hora, meu, o dia que você organizar seus quadros, vai começar a vender. E realmente, a organização também vende o negócio, né? Não só Tem. energeticamente, mas você tá mexendo, então aí você arruma um pouquinho uma coisa. Eu acho que acaba, E pelo menos eu sinto que muda. é chocante. Às vezes eu troco os quadros da minha galeria, do meu ateliê, eu faço tipo uma repaginação, assim, no dia seguinte vende um quadro. Eu não sei explicar. Não sei se é coisa da minha cabeça, ou se sou eu dando atenção, às vezes, para as coisas que eu criei, sabe? Alguma coisa acontece, mas toda vez que a gente, né, drena essa energia para nossa arte de alguma forma positiva, isso acaba reverberando, assim. E o que é o cura? Eu acho super interessante a proposta, assim, mas eu olho, acho arte super artístico, fotográfico, nossa, que legal isso, mas explica o que é. Tá, você tem que conhecer quando você vier para São Paulo, por Com favor. certeza. Mas é muito legal, um projeto que foi idealizado pelo Cauê, que é meu parceiro, e ele, enfim, hoje se tornou também, foi uma coisa, né? Um projeto que também cresceu bastante, mas ele nasceu dentro de uma ocupação aqui em São Paulo, da ocupação 9 de Julho, e a ideia que ele tinha era de abrir espaços, né, da cidade, que são espaços ociosos ou espaços em desuso, para as pessoas poderem viver ali alguma coisa diferente por uma noite. Então, o Cura já foi dentro de uma ocupação, que foi legal, porque a gente sempre traz uma coisa lúdica, né? Então, não é um evento que você vai chegar, eu vou te falar, olha, isso aqui é isso aqui, aí aquela arte é isso aqui, a banca... Eu não falo nada, pelo contrário, eu só te recebo, dou algumas coordenadas do que vai acontecer na noite, sempre tem um anfitrião em todas as experiências, que é muito legal. Então, ele fala coisas super legais. Então, esse prédio é um prédio de 1949, o arquiteto foi tal pessoa, né? Porque é uma memória cultural de coisas que a gente acaba esquecendo. Então, o Cura acho que traz um resgate de uma forma muito delicada das coisas. Então, a gente já fez essa na ocupação, uma curadoria no antigo prédio da Telesp, que era de uma incorporadora, eles convidaram a gente para fazer, né, ações e tudo mais. Então, a gente fez temporadas lá. E a gente cria. Então, a gente já fez 3 dias de circo. Então, era um circo no meio da cidade. Já fez pizza e jazz. Enfim, cada temporada meio que conta uma história. E é legal porque lá na Telesp tinha muito material. Então, quando a gente entrou lá, a gente falou, nossa, a gente não vai comprar nada. A gente não vai comprar cadeira, não vai comprar mesa. Tudo que tiver, a gente vai reaproveitar para ser alguma coisa. Então, é muito legal, porque a gente sentiu, acho que toda essa teoria, né, artística, porque eu não estudei arte, ainda quero. Enfim, o Cal também não, ele estudou produção cultural. Então foi muito legal, porque a gente começou a sentir esses conceitos, né, de materialidade, as pessoas encontrando com aqueles símbolos culturais e dando uma nova utilidade. Então, basicamente é isso. Hoje a gente está num antigo convento, que é um antigo convento de 1920. Nossa, E a gente entrou aqui. que legal. Aí vocês colocam as artes lá e as pessoas podem ir visitar, interagir. Tem evento, tem datas específicas, assim, né? É isso. Tem, a gente faz toda uma programação. Então, a gente começou fazendo um banho sonoro com uns amigos que participaram. E aí era um pensamento, né? Falando, putz, aqui já tiveram tantas orações. E orações ecoam como vibrações pro universo, pela quântica, enfim. E a gente fez um banho sonoro para equalizar essas vibrações. Foi super legal. A gente fez também uma exposição de arte, em que a gente chamou um curador, o Saulo, e o Cal entrou como um outro curador. E foi muito legal, porque o Cauê, ele tem um perfil muito de experiência, conhece as pessoas do grafite, a gente mora aqui no centro de São Paulo, então tem aqui uma coisa, a gente também já tinha feito uma exposição na Telesp, trouxe assim um perfil de artistas de experiência, de grafite, de instalação de arte, e o Saulo, na outra mão, ele é um curador esplêndido, assim, ele já fez Bienal, e ele tem, assim, ele é muito inteligente, muito sensível. Então, aí trouxe uma reflexão também que não é a ver com espaço, que não era sobre religião, né? Mas era sobre fé e sobre amor. Porque acho que hoje a gente começou a questionar os movimentos de arte, que acho que impõe muito a guerra ou retratações que são profundas, mas a gente queria também
tentar trabalhar a arte por uma perspectiva onde a pessoa pudesse entrar aqui, mas sair inspirada, sair melhor, sair com alguma fonte de alguma coisa que pudesse mudar ou colocar alguma coisa diferente na vida dela. Então, esse foi mais ou menos a indicação, né, para os artistas que participaram. E hoje a gente faz um cabaré. Nossa, que legal. E você vê, né? Apesar de você não. Você começou a trabalhar na área há pouco tempo, há poucos anos, né? Já desenvolveu um estilo, você correu riscos ali, tomou coragem, já desenvolveu seu estilo, de repente já se conectou a outras pessoas, que hoje são pessoas que te guiam e te ajudam em outros movimentos e enfim, nessas aplicações, né? Como que você vai mostrar o seu trabalho para as pessoas, etc. Já se envolveu completamente no meio artístico, mesmo sem ter formação. Eu falo que eu também não tenho formação em artes, né? A gente tem formação na vida, né? É meio autodidata, aprende aqui, aprende ali, estuda, né? Vai. Mas é mais importante, às vezes, a experimentação do artista no ateliê dele do que uma teoria, né? É claro que ler e estudar é importante, eu sou bem estudiosa também, mas a gente não pode se agarrar a diploma, achar que o diploma vai transformar você numa pessoa com uma carreira de artista plástico sensacional. E não, ele vai ser ali, de repente, um instrumento, você vai ter aprendido coisas, mas se você não colocar a mão na massa e principalmente a cara para bater, eu falo, né? Você acaba não desenvolvendo, assim, sua carreira acaba não vendendo quadros, acaba não conhecendo pessoas e às vezes pode até te amarrar em algum sentido, né? Então é muito legal essa tua experiência, você contar para as pessoas como que começou, né? E, enfim, e você vai continuar se desenvolvendo sempre, né? A gente está sempre em evolução, em modificação. E você vê, hoje vocês estão no cabaré. O último eu achei super legal, porque era assim de noite, aí tinha eram umas lâmpadas, né? Era um ambiente mais escuro, assim, né? Uhum. Não, é bem legal. A gente fez acho que foi o banho sonoro, talvez, que era bem introspectivo. E agora, a gente sempre tenta se conectar com movimentos, né, de arte. Então, a gente está aqui nesse prédio de 1920, a gente falou, putz, o que estava rolando em 1920 nas artes, né, não só nas plásticas. Então, 1920 ainda foi logo antes da proibição. Então, eram os cabarés. Nessa época, todo lugar que vendia bebida alcoólica ou até cafés e tinham um comediante no palco era chamado de cabaré. Então, hoje foi mais por esse conhecimento burlesco. Então, é legal que a gente pesquisa. Então, a gente falou, putz, vamos então trazer um pouco dessa essência do cabaré. Então, o nosso tem o burlesco, mas tem o sapateado, tem a comédia, sabe? Tem um pouco de tudo. Então, a gente gosta de tentar reviver um pouco as coisas e eu acho que o que é legal é que a gente não precisa ir muito longe para inventar. Tá aqui. Então, a relação que o prédio também e a situação que ele tá, o ano que ele o arquiteto que fez, ele pode trazer ali outras coisas pra gente aproveitar. Mas é legal você falar isso, né? Que foi rápido, porque a gente realmente se cobra muito, né? De vez em quando eu fico pensando, falo, nossa, mas eu não faço... por exemplo, acho que esse corre de galeria e tudo mais, eu acho que meu caminho hoje é diferente. De vez em quando a gente começa a se cobrar de umas coisas... Putz, é verdade. Mas eu vejo que, assim, é toda uma construção. E o artista, ele tem que se sentir à vontade com o que ele está fazendo também. Não existe um certo. Tipo, o certo é você começar a pintar e daí vender em galeria. Não existe isso. Cada um... Na verdade, a maior parte dos artistas plásticos que eu conheço pessoalmente, inclusive, que vendem bem seus quadros, que produzem muitas encomendas, que tiram o seu salário daí, né, que vivem dessa forma e vivem bem, digamos assim, são pessoas que vendem diretamente para os clientes. Porque esse contato é importante. O cliente, ele quer que você vá na casa dele. Ele quer que você olhe a parede dele, nem que seja por vídeo, assim, e você recomende alguma coisa. É muito mais próxima essa relação e exige uma conexão muito maior do que alguém ver um quadro seu numa galeria e às vezes nem saber que foi você que pintou. Então funciona muito vender diretamente, que é o mercado primário da arte, né? A pessoa compra direto com você. A pessoa te segue lá, vê o seu ateliê, vê você produzindo, vê os eventos que você participa, acha super artístico, acha lindo. A partir do momento que você postar um quadro que a pessoa olhar e falar assim, nossa, é lindo isso, eu amei, tem tudo a ver comigo, porque isso, aquilo, porque é uma história que eu vivi, a pessoa ela vai entrar em contato contigo e vai ser mais legal, às vezes, para ela comprar diretamente contigo. Né? Eu vejo que hoje em dia aproximou muito arte, artista e comprador, sabe? E cliente. O que antes talvez fosse uma coisa muito, né? O artista criava no ateliê e nem dava as caras, né? Hoje em dia mudou isso, assim. Eu percebo que a prática do dia a dia o artista ele produz, ele vende, ele faz o marketing dele, ele, né? Ele planeja as próprias exposições, ele meio que faz tudo. Mas isso também está alinhado com o que funciona muito hoje, que é o que as pessoas chamam de one person business, né? Você é o seu negócio. E o seu negócio é uma pessoa, basicamente, é você. Né? Então você constrói ele da sua forma, você faz o marketing do seu jeito, você faz a exposição com a sua cara, e isso é positivo, se você for parar para pensar. Não é ninguém chegando para você e falando assim,
20, 40 quadros e numa paleta alaranjada e não, não, né? Assim, é você sendo você e você cobrando o que você acha razoável, né? No teu âmbito, do teu jeito, funciona muito. E a internet veio para mudar esse cenário também. Porque, claro, é muito fácil a pessoa entrar em contato com o artista hoje. Ele está ali, tá lá na internet, é um clique e você manda uma mensagem diretamente para a pessoa. E antes não era assim, né? Antes você nem sabia onde estava, onde morava. E me diz o seu ateliê, assim, o seu local de produção, como é que é, assim, Fer? Você tem um lugar grande, é a sua casa? Como que você armazena esses materiais? Olha só, vai mostrar. Ah, e aqui, na verdade, Olha que a gente. lindo, gente, meu Deus, passa mais devagar essas imagens aí. Ai, Deixa que eu guiar. janelas. Essas são as janelas sonho, que eu chamo. Ah, são maravilhosas aqui. E tem uma vantagem. Então, antes era na Telesp, deixa eu limpar a câmera até. E aí a gente Nossa, vai muito se legal. instalando, assim, onde tem o cura, né? Então, ali tem uma parte de costura, então tem algumas roupas com quadro, aqui livro. Aí eu tô arrumando algumas prateleiras, a ideia é subir. Aqui tem uma escultura de arame, não dá pra ver direito. Ali é um cantinho de pintura, então tem Ai, que algumas. legal. Lá são estudos em cor, aí eu tô organizando, por isso que tá mais bagunçadinho. Olha Aqui só são o que que ela algumas. fez ali, gente, ó. Volta ali, você tem um pallet ali, né? Porque eu falo que as pessoas, né, às vezes acham que tem que investir absurdamente para criar um ateliê, e na verdade o ateliê você precisa basicamente da tela e uma mesinha para colocar seus materiais, né, inicialmente. O cavalete É isso. você compra, né, se você puder, mas se não der, você apoia a tela na parede mesmo, num prego na parede, enfim. E aí você vai se reinvestindo, né? Isso, Não, esse perfeito. cavalete eu comprei recentemente, acho que faz poucos meses até. Antes eu Olha pintava tudo no só, cavalete, então legal. não se engane. E aí aqui um Olha que pouquinho. lindo. Ali teclado também, eu escrevo, então acho que vem também desses estudos de. Antes eu transformava muito pensamentos assim em quadro, de poesia. E aí agora também eu comecei a Top. tentar estudar um pouco para ver se dá para de repente transformar essa poesia em outras coisas. Então é legal que vai misturando todos, é muito estudo, de vez em quando para pouca coisa que sai, né, e afins, mas é um pouco de tudo. Ah, mas é isso, o que sai tem um conteúdo, né? Porque eu percebo assim, claro, às vezes você tem que ler 3 livros, fazer uma composição musical, ter uma experiência própria, comer um negócio diferente, daí te vem uma ideia de um quadro, e aí você pinta um quadro, às vezes o quadro não é grande, mas ele tem um conteúdo dentro muito grande. Né? É, E isso é importante, é você não pintar um quadro vazio, né? Só por pintar ou só por decoração. Porque eu falo assim, as pessoas tem 3 motivos que as pessoas compram arte, né? Um deles é por mera decoração, é aquela pessoa que sim, porque ela tem lá um buraco, um espaço enorme na parede e ela precisa pintar um quadro, precisa preencher aquilo com algum quadro, com a paleta certa, etc e tal, é meramente decorativo, isso existe, né? As pessoas compram por isso também. O segundo motivo é quando a pessoa bate o olho num quadro e mesmo que ela nunca tenha pensado em arte na vida dela, mesmo que ela nunca tenha comprado um quadro antes, ela olha aquilo e ela precisa daquele quadro, sabe? É aquela sensação que a pessoa olha e ela fala assim, não, esse quadro me chamou muito a atenção, eu preciso ter ele na minha casa. E isso acontece, é uma coisa muito massa quando acontece isso, né? Essa conexão intensa. Só que a conexão intensa, ela só aparece se você tem um conteúdo ali também. Né? Ele não precisa nem ser intencional, tipo, eu pensei nesse conteúdo, mas tem que existir esse conteúdo em você para pintar aquilo. E aí é mais fácil gerar esse tipo de conexão que a pessoa vai bater o olho e vai querer comprar seu quadro, porque aquilo, sei lá, transmite de alguma forma aquela informação, né? E o outro motivo são os investidores, que compram quadro por investimento mesmo. Daí é mais o mercado da arte secundário. E só que eu vi esses tempos um artigo muito interessante sobre colecionadores, que a gente acha às vezes que colecionador de arte só pensa no dinheiro que vale o quadro, né? E na verdade não. Os colecionadores às vezes eles têm um local em casa assim tão especial e aí tem lá o estudo lá, a estatística de às vezes uma pessoa ela vem à falência. Tipo, a pessoa era super podre de rica, mas tinha coleções de quadros, etc. Mas aí, sei lá, a empresa quebrou, aconteceu alguma coisa. Os últimos bens que a pessoa vai vender são os quadros. Porque existe aquele apego, porque né, a pessoa comprou, aquilo era um investimento, é um ativo né, para a pessoa, mas ela tem um apego emocional, uma conexão com o quadro. E aí ela não quer vender aquilo, ela vai vender a Ferrari que ela tem, mas o quadro fica ali. E até uma conexão emocional, né? Também dessa ascensão. Eu li aquele livro o Tubarão de 12 milhões de dólares, não sei se você já leu. Não. Mas é muito legal, é Recomenda? Nossa, recomendo muito, muito. Deixa eu anotar isso, eu não posso perder uma indicação de livro. Como Essa é que é? Tubarões? O Tubarão O Tubarão? de 12 milhões de dólares. Tá. Aí é de
um economista, depois eu posso te mandar. Mas é muito legal, ele fala várias coisas, né? É um economista que cai assim, brotado no mercado de arte para tentar entender. E aí tem várias coisas, né? Mas ele fala muito também que tem essa compra. Então, eu acabei de me tornar rico e eu preciso andar com pessoas, né, empresários. Então, ele representa tanta coisa para uma pessoa, que é o quadro, é o momento que ele pôde comprar, é a forma que ele pagou, é que, enfim, né, um objeto também que está dentro da nossa casa. É um mar de significações, assim, mas é muito interessante esse livro, essas perspectivas também, porque, muito se agrega. E acho que hoje em dia também, nesse mundo de Instagram, que, sim, muita gente reclama e tem os algoritmos, mas eu acho que ele abriu tanta oportunidade. Alguém como eu, por exemplo, né, só tô aqui por conta dele, que abriu portas. Então, acho que como usar isso, e não só para usar e mostrar o que você tem, mas acho que isso também que você está falando de um novo mercado, né? Então, tem pessoas, assim, que compraram comigo que nunca tinham comprado um quadro na vida. E muitas Perfeito. pessoas. Compraram Então, assim, abriu. por pura conexão, né? Olhou, bateu o olho, gostou, entrou em contato contigo, comprou. Legal. Exatamente. Então, isso é muito legal, porque a gente tem muita oportunidade por aí. Não só de pensar no que você tem, né? Como que é a sua marca, no sentido de, sei lá, o que você se conecta. Você faz cavalo, você faz flor, né? Como que seu estilo de vida se conecta, né, com a arte. Mas eu acho que também é entender um pouco desse mercado, das pessoas, elas estão buscando alguma coisa diferente. Então, eu acho que aqui no Cura também eu sinto um pouco disso, porque eu sempre vendi 100% do meu Instagram até o Cura. Aí no Cura é interessante, porque eu vejo que as pessoas também aí entra uma outra camada emocional, né? Do visitado, levar uma lembrança, mas também de abrir um pouco, de construir um mundo também para que as pessoas possam visitar. Porque eu senti bastante diferença, assim, de expor também no meu Instagram, que é a maneira que eu vendia, e de expor no Cura. Até abre mais oportunidades. Eu voltei de férias no ano passado e quis fazer uma escultura do nada. Aí eu peguei e fiz uma escultura do nada. Que legal. Tem várias coisas em Barcelona, de coisas 3D. Eu falei, meu, que legal, vou tentar fazer. Mas ter um lugar para expor também é legal. E não no sentido de todo mundo aqui precisa ter, mas pelo contrário, de buscar algumas coisas. Tipo, até outro dia eu ofereci para minha dermatologista, você não quer deixar no seu escritório um retrato de uma mulher, a gente faz... Enfim, acho Perfeito. que ir atrás também do que tem e não se acomodar, né? Eu sei que tem o Instagram, você pode postar uma foto linda do seu quadro, mas tenta também fazer essa movimentação de ir pro físico, né? Pra emoção também, se conectar com as pessoas de uma outra forma. Então, por exemplo, ela não pôde porque o escritório não era dela, era, enfim. Mas se fosse para lá, o que eu poderia ter feito? Eu só ia deixar o quadro lá? Eu ia deixar o quadro e talvez, não sei, um papel embaixo para as pessoas escreverem algum sentimento e, sabe, ir um pouco além. Sim. Não, perfeito. Isso, sair um pouco do óbvio, né? Eu acho que tem que sair do óbvio, tanto na tela, como na entrega, como na lida com o cliente, como na forma que você vai divulgar isso. É essencial isso que você falou de sair do ateliê e ter experiências na vida real, né? Eu sempre recomendo, eu faço sempre que der, você tem que expor, você tem que conversar com as pessoas, conhecer gente nova, conhecer outros artistas, visitar um museu, receber inspirações. Que nem você falou que voltou da viagem inspirada, né, com vontade de fazer escultura, e você tem que realmente voltar e fazer essa escultura. Você não pode deixar isso engavetado, digamos assim, né? Porque o artista é se expressar, é você conseguir colocar para fora essas coisas que vêm, né? E aí só fazendo isso você vai criando, se desenvolvendo, e aí de repente depois de um ano você olha para trás e fala assim, e vê tudo que você produziu, aquilo vai fazer um sentido. Né? Aparentemente você olha uma coisa que você produziu e fala, nada a ver, isso aqui não tem nem o meu estilo aqui, mas tem, alguma coisa tem. Se é você que produziu, o teu estilo tá ali, de alguma forma representado, né? E isso ao longo de uma trajetória ali de meses, você olha o que produziu e tudo isso encaixa, assim, conta uma história quase, né? E é bacana isso. Gostei dessa dica que você deu, de oferecer o quadro também, e porque as pessoas têm medo de receber não. E é normal isso, né? Eu, por exemplo, eu não nasci vendedora. Eu tive que aprender sofrendo isso, né? Eu queria só pintar e tal, mas aí chegou um dado momento que eu percebi assim, não, ou eu aprendo a sentir prazer também nesse processo, ou eu não vou conseguir vender meus quadros, porque eu já perdi venda da pessoa querer muito um quadro meu. Eu que não soube finalizar uma venda, assim. E aí, a partir do momento que eu destravei isso na minha vida, nossa, meu Deus, eu fiquei pensando como eu era boba, assim, né? Porque hoje é um processo que eu gosto, eu acho gostoso vender um quadro, e antes eu não achava, eu sofria. É ridículo isso, mas acontece com muita gente, né? Então, quando você percebe que, na verdade, a pessoa compra, e ela compra feliz, mais feliz do que você por ter comprado, quase, aí você tira esse peso das costas também. E esse não que a gente recebe às vezes, ele não é um não para você diretamente, tipo, estou te recusando.
é um não para aquela oportunidade que você ofereceu e pronto. A gente não precisa levar para o lado pessoal, né? E tentar ver, tá, como eu poderia ter sido melhor nessa oferta, como eu poderia ter abordado melhor esse assunto. A gente vai aprendendo, vai se moldando, vai se aperfeiçoando. E eu vejo que você, nossa, tem uma carreira de muito sucesso pela frente, assim, porque você tem o básico da mentalidade muito bem traçado, sabe? Tanto que você começou ali na pandemia e agora, né, que nem você falou, trabalhava no, enfim, multinacional, mundo corporativo, não tinha, no começo a gente tem vergonha de falar que é artista plástico, né? A gente não sabe assim, tipo, vai, não vai, o que que eu falo, ai, o que que você faz, ai, não sei, ai, eu pinto uns quadros lá e tal. Mas aí chega um momento, você incorpora isso, você fala assim, não, eu sou uma artista plástica profissional, né? Eu vendo os meus quadros, eu tenho um business em volta de mim, né? Uma questão assim, é uma profissão como qualquer outra, né? E a gente tem que dar o melhor sempre. Eu acho que isso é essencial. Pensa assim, se você fosse dar a principal dica, qual seria a principal dica que você daria para quem está começando hoje, para quem está lá em casa, pinta um quadro ou outro, está com vergonha às vezes de mostrar no Instagram, não sabe por onde começar. E antes de você dar essa dica, eu vou até comentar que eu não posso falar agora porque vai começar só amanhã, mas eu estou com um projeto muito grande que vai sair do armário. Assim, esse projeto é um projeto que eu estou há muitos meses trabalhando e ele tem a ver justamente com essa parte do artista ele ter o que ele precisa para começar a profissão e se desenvolver até alcançar o sucesso, sabe? Com todas as fases, todas as etapas e ajudar essa pessoa até com as questõezinhas mais mínimas técnicas, tipo, como fazer um contrato com o cliente, essa parte do dia a dia de negócios mesmo, né? Das artes. Então, mas eu não posso falar sobre isso agora, ele vai aparecer isso na internet aí para vocês daqui a pouco. Mas é muito legal isso, faz parte até de um propósito de vida, sabe? Porque eu vejo que, por exemplo, pessoas como você conseguiram sozinhas, entre aspas, né? Ir sem medo, né? Tipo, ir na base da tentativa e erro, ai, acertei, errei, eu vou aqui, vai dar certo, consegui vender, vou vender de novo. Enfim, você já tem você tem essa coragem construída que talvez tenha vindo do esporte ou da sua personalidade mesmo. Mas eu vejo que tem muita gente que é mais introspectiva e não sabe, não tem a menor ideia por onde começar, só que a pessoa gosta de pintar. E às vezes tem um talento absurdo dentro dela, mas se não tiver uma pessoa que fala, vai, eu confio em você, você consegue. A pessoa, ela, às vezes, ela morre com o sonho na gaveta, né? Sim. Mas vai lá, dê o seu melhor conselho para quem às vezes começou a pintar e não sabe para onde ir, assim. Não, mas primeiro, parabéns pelo projeto. E até aqui, eu conheci a Lari quando eu comecei, que eu via YouTube dela, e você me ensinou a embalar quadro, que eu plástico tudo. Então, parabéns. É legal. Mas é legal saber que é um propósito de vida, porque você me impactou. Eu procurei muita coisa assim, então parabéns, assim, por tudo que você constrói. Tô muito feliz. Ai, obrigada. Eu fico super orgulhosa, porque tem um monte de gente, assim, que ou foi aluno, ou viu meus vídeos no YouTube, e hoje vive a profissão, sabe? Eu acho isso tão maravilhoso, porque eu sei o quanto eu sou feliz nessa profissão, e o quanto essas pessoas, né, vêm a ser também. Isso é tão bacana, é tão legal, e a gente se ajudar é tão bonito, né? Porque na arte não tem concorrência, você tem seu estilo, você tem seu traço, o seu jeito, você, com as suas experiências, cada um é um. Então, quanto mais arte se vende no Brasil, melhor para todos os artistas, né? Então, eu desejo que você venda muitos quadros, assim, e eu também, e as outras pessoas também, porque isso vai criando toda uma cultura também de comprar arte no mercado primário diretamente nos ateliês dos artistas, né? É isso. A gente não concorre, na verdade, porque é sempre sobre abrir. Mas parabéns, de verdade, assim, eu sou muito feliz de ter cruzado ali com todo o seu conteúdo. E show, obrigada. Bom, acho que de dica é difícil, né, uma só, mas eu concordo com você, assim, que quando eu comecei, eu falava, cara, eu tô conseguindo, assim, cada coisa que eu jamais imaginava. Eu acho que tem uma linha de que a gente só sabe o que a gente tem até hoje. Então, dessa linha pra lá, eu falo, eu nunca imaginaria a quantidade de coisas positivas que aconteceu depois que eu tomei minha decisão. E eu tenho minha família, mas eu que pago minhas contas, pago minha faculdade, pago meu aluguel. Então, financeiramente também era um impacto grande, né? Não era uma coisa, vou me arriscar. Mas eu acho que a pessoa mais talentosa, o melhor pintor do mundo, tá sentado no sofá dele fazendo outra coisa da vida. Porque eu acho que tem muito talento. De fazer, né? E eu conheço pessoas assim talentosíssimas, mas que tentam seguir o padrão, vou para uma galeria, e né, fica parado esperando ser encontrado ou ser achado. Então, assim, eu acho que a dica, né, que eu posso dar, mas é de você, acho que primeiro olhar para dentro. Muita gente começa olhando para o mercado e não olha para dentro. Então, olha para dentro, vê o que você consegue fazer, o que você gosta de fazer. Vou dar um exemplo que não é isso, mas, putz, eu adoro fazer cavalo, mas fazer flor vende mais.
eu não vou conseguir me relacionar. Tipo, na minha dermatologista, eu ia tentar fazer um negócio de flor que não ia colar, mas se eu fizesse um negócio do cavalo, que eu amo, minha vida é isso, eu sei tudo que eu posso pensar criativamente, não só na estética, mas para entrega. Então, eu vou entregar numa cela de cavalo, sei lá. Mas assim, Que legal. que eu acho que é onde você vai encontrar as respostas. Eu vejo muita gente, não só na arte, mas na vida, pensando em fazer projetos ou negócios, ou abrir um restaurante, tentando ganhar mercado antes de entender o que você tem para oferecer. E acredita, eu já mandei um monte de projeto mico, já, que eu falo, nossa, eu mandei isso, cara, que Eu vergonha. também. Faz parte. Um monte de obra assim que eu olho, eu falo, nossa, odiei, pinta por cima, tá tudo bem, mas faz. Sim. Uma hora você faz, deixa tudo que você tem assim na parede, olha, e aí você vai, talvez você não queira nada daquilo lá, mas todo esse caldo vai falar, ah, então eu quero isso. Mas enfim, acho que é sobre fazer, sobre acreditar, sobre ir atrás, dar as caras. Eu acho que também tem hoje redes sociais, né? E você tá por conta, tem uma certa vaidade. Meu, esquece essa vaidade, sabe? Tipo, vai atrás, fala com as pessoas, se comunica. E acredita. E aí, se você tem vergonha, muita gente, eu não sei se eu consigo, eu não sou tão bom. Eu fiz um projeto rapidinho, mas era a Galeria Pode Viva. falar. Né? Ele me deu uma loja. E foi bem quando eu tinha começado. E aí eu falei, ninguém me conhece, eu não sei o que eu vou fazer. Era uma loja enorme, na Paulista. E aí eu falei, cara, eu vou chamar mais artistas. E aí virou a Galeria Viva, que foi um projeto, acho que faz mais de um ano, assim, que tem. E aí eu usava de ateliê, então era, tipo, a loja era toda de vidro, era como se eu estivesse num aquário lá pintando, aí todo mundo que estivesse passando podia me ver pintar, porque era uma coisa mais movimento, né? Se eu deixasse meus quadros lá, eu não queria ver. Então eu tava lá todo dia pintando, e aí a gente entrava, conversava, mas eu chamei mais artistas para exporem lá. E aí eu dei a oportunidade, vocês querem fazer o quê? Vocês querem montar um projeto de... Porque eu tenho público, né? As pessoas passam, então se você quiser fazer algum experimento com quem passa no shopping, enfim. E aí, unânime, todos os artistas, que eu acho que foi de 20 para... Depois a gente abriu mais uma temporada, foram quase 40 artistas. Eu não sou tão bom. Mas eu não sei, não sei o que lá. Mas... Todos. Todos. Sim. Todos. Então, assim, não interessa. Tá todo mundo igual. É mais você esquecer esse lado de que você não é tal coisa e tentar fazer outra coisa que vai dar certo. Acho que essa é a dica. Você deve ouvir muito isso. Nossa, perfeito. Tudo que você falou eu concordo, assino embaixo, achei ótimo, espero que milhares de pessoas escutem isso. E essa questão da pessoa eu não, né, achar que não é boa o suficiente e recusar, às vezes, oportunidades de crescimento, porque ali, por exemplo, o artista poderia abraçar aquilo para aprender, para sair da zona de conforto, né, para ver como é que funciona, para se desenvolver, para conhecer outras pessoas, mas não, a pessoa tem medo, né, ela fala, não, o que eu vou fazer ali, né, vou pagar mico, e eu vejo que os artistas que hoje têm sucesso são pessoas que pagaram mico, né, eu também paguei mico, é normal, faz parte, assim, eu já mandei e-mail com um portfólio meu para a galeria que não tinha nada a ver, assim, nem o meu portfólio, nem a galeria, eu jamais ia me aceitar ainda. Então, né, muitos anos atrás. Então, assim, a gente vai, mas se você não experimentar, não sair da zona de conforto, você não cresce, né? E aí você não evolui, também você não entende como é que as coisas funcionam. Então tem que ter essa parte da coragem mesmo, de você, e parabéns pelo seu trabalho, assim, eu achei que, nossa, desde quando eu te sigo, por algum motivo, acho que foi lá na pandemia mesmo, né? Comecei a te seguir de cara, eu já achei o seu Instagram por si só, eu já acho uma arte, assim. E dá pra ver que tem essência. É diferente de quem programa post, aquela coisa assim, né? É diferente. Dá pra ver que os ângulos que você tira foto é diferente. O jeito que você lida com as suas telas é toda uma abordagem diferente. É uma relação que você tem com o seu trabalho que você consegue transmitir isso, ainda que de forma oculta, mas aí a gente fica com aquela curiosidade. Nossa, isso aqui é tão oculto e legal ao mesmo tempo. Quero saber mais, né? Fica aquela sensação assim de querer saber mais. Então, fiquei muito feliz que você aceitou o convite de vir aqui falar. Eu vou deixar essa live gravada aqui, vou tentar jogar para o YouTube também, se eu conseguir, porque eu acho que tem bastante informação valiosa. Você é um exemplo lindo, né, de uma pessoa que tinha um trabalho normal, regular, e aí se encontrou, se descobriu artista, e aí agora faz um trabalho maravilhoso e tem, né, oferece essas experiências legais para as pessoas também. Eu falo que quando uma pessoa mora numa cidade pequena e ela fala assim, mas ninguém valoriza a arte na minha cidade, não tem exposição de arte na minha cidade, aí eu falo, quem são os artistas da sua cidade? Né? Se você é o único artista que tem aí na sua cidade, então é você que tem que fazer a exposição, né? Você tem que sair da sua casa e mostrar para as pessoas o que é um vernissage, né? É convidar as pessoas para o vernissage, as pessoas não vão saber o que é. Você explica, né? É assim, é um evento assim, faz do seu jeito, faz com a sua cara, coloca as músicas que você gosta. E começa esse movimento cultural, porque isso tem que vir da gente. Tem muita gente que espera que, sei lá, governo, ou, né, um anjo caia do céu e faça alguma coisa, mas se a gente não corre atrás,
e não mostra a nossa arte, a nossa carreira não acontece, né? Então, é isso. Desejo todo sucesso do mundo para ti, Fer. Um beijão, obrigada por tudo que você falou aqui, parabéns pelo seu ateliê, pelo seu trabalho, pelo Cura. Tá lindo, adorei que você fez esse tour. Achei lindo, lindo. Até se quiser mostrar de novo para nós aí, mostra só mais uma vez aí aí, ó, as janelas, o tapete. É tão bom ter um lugar para criar, né? Aí os materiais. O cachorrinho, ai que fofo. Adorei. Quadros. Que show. Foi. Mas, Lari, obrigada a você. Eu estou muito feliz, assim, e até a gente fica na correria, não conversa muito, acho que é uma conversa rica para mim também, de ouvir, como eu já esperava. Eu sou mega feliz desse encontro, de novo, muito, muito, muito grata por tudo que você me ensinou, sem saber que você estava me ensinando lá atrás. Imagina. Pelo projeto. Acho que é incrível ter pessoas como você ainda que estão e ajudam os outros e estão fazendo essa corrente aí, que eu acho que tem muita gente talentosa aí para ser resgatada, né? E ter trazida assim para. Com certeza. Com certeza. Eu espero que a gente veja muito artistas emergentes aí despontando nos próximos anos. E tô dando o meu melhor aqui para fazer parte de tudo isso, né? E fazer realmente as pessoas conquistarem esses espaços. E é isso. Um beijão. Obrigada pela disponibilidade. Pessoal, sigam ela, pelo amor de Deus, se inspirem no Instagram dela, comprem as obras dela, porque são lindas. Beijo, Mari. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a você, Fer.